Se você não entende por que islamistas vêm para a Europa e América tentando dominar, mesmo com vários países muçulmanos, este vídeo é para você. Porque tudo isso logo fará muito sentido e, infelizmente, não são boas notícias. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Vocês estão prontos? Vocês ainda não estão condenados, mas em toda a história do mundo nunca houve uma civilização que tenha aberto tanto suas portas para outra civilização que é abertamente hostil a ela. Então isso é algo sem precedentes. O que está acontecendo? Seus ancestrais da Europa, quando descrevo isso em meus livros, porque escrevo sobre história, lutaram com unhas e dentes para impedir que o Islã entrasse e conquistasse a Europa, pois esse foi um dos grandes planos mantidos por séculos. Do Oriente, os turcos estavam tentando entrar na Grande Constantinopla, eles cercaram Viena em 1683, e antes disso, os muçulmanos, como eu disse, chegaram até Tours, na França, em 732 mil anos depois. Esse era um objetivo real, e agora a Europa Ocidental está dizendo: ah, nada disso importa. Foi um mal-entendido, podem entrar, mas eles não mudaram essa mentalidade. E quando eu digo eles, obviamente estou simplificando. A mentalidade que eu descrevi faz parte do Islã, é um conceito islâmico. Então, o Estado Islâmico. Dizem para você: ah, eles não têm nada a ver com o Islã. Eles distorceram isso. Não, eles não distorceram. Eles são uma representação do que é o Islã, dos califas, do sultão. O que me deixa perplexa é como as pessoas simplesmente se recusam a acreditar na história. É tudo tão simples. Olhe para a história e perceba que isso não é algo novo, não surgiu do nada. Isso é algo que já foi tentado muitas, muitas, muitas vezes. E como nossa vida avançou tanto, a gente se sente tão desconectada do que era há 200 anos, sem tecnologia, sem celulares. Essa realidade tribal, parece tão distante para a gente. A gente acredita que as ideologias também desapareceram, mas isso não é verdade, especialmente não as religiões. As religiões cresceram muito nessa nova realidade, pois as pessoas sofrem menos perseguição e têm mais liberdade e tempo para refletir sobre isso. Talvez elas queiram se conectar com algo, mas as buscas religiosas não mudaram, elas não se transformaram. E, portanto, acreditar que só porque vivemos em uma época diferente, as religiões são diferentes, não é o caso. A religião islâmica é extremamente clara sobre seus planos de islamização. Tudo o que você precisa fazer é aprender um pouco de história e perceber que não dá para fingir que a história não se repete, porque ela se repete. Os Emirados, foi assim que eles agiram. Os líderes do Islã, os grandes imãs e os muftis disseram exatamente a mesma coisa. Então é isso. Não quero argumentar que esse migrante específico quer te conquistar. Talvez só queira uma vida melhor e entendo isso e o que torna tudo complicado. Mas simplesmente abrir completamente suas fronteiras para esse grupo demográfico que tem dentro de si, não em sua totalidade, mas dentro de si, aquele núcleo de animosidade contra cristãos e os chamados infiéis e o imperativo de conquistar o mundo em nome da jihad por Alá. Que eles são os mocinhos, lembre-se disso, eles nunca se veem como os vilões. Esse é um dos problemas de todos os conflitos. Eles não são os vilões, eles são os mocinhos em suas próprias mentes. Vocês são os vilões porque são infiéis e eles estão tentando trazer a luz do Islã para vocês. Então esse é outro aspecto de como moralmente eles sentem que são os mocinhos. Tudo bem em fazer isso, porque olhem para vocês, Dinamarca e Europa, vocês são todos bêbados, dissolutos e libertinos, e não há nada de real. Estou compartilhando com vocês os argumentos deles porque eu leio e ouço isso. Então eles estão trazendo bondade para vocês, certo? Mas antes dos seus ancestrais, pois tinham sua própria ordem social e bondade, chamada cristianismo, e conseguiram lutar contra isso. Mas eu acho que nesse vazio atual desse clima ateísta, bem, tudo é permitido. E quem pode dizer que eles estão errados, talvez eles estejam certos, etc, etc. Agora você entende o que está ocorrendo? É algo realmente sem precedentes. Muitos mencionam o Império Romano, mas isso não aconteceu assim. Podemos discutir esse tema. Na verdade, eles ainda estavam conscientes de tentar manter seus próprios costumes socioculturais em Roma e acabou caindo para os godos e os povos germânicos. Só estou dizendo que algumas pessoas usam essa analogia, mas nesse caso isso é completamente responsabilidade sua, não sua.
Mas é a Europa que está fazendo isso. Você está trazendo uma força hostil, que é abertamente hostil, e veja só. Quando eu vejo onde os muçulmanos estão, eu vejo caos, violência, criminalidade, estupro e aliciamento na Inglaterra. Ok, isso é o que sempre aconteceu sob o Islã. Ok, então existe esperança? Eu acho que sim, espero que sim com o tempo. Mas é tão ruim que isso até teve que chegar a esse ponto. Sabe, é uma abnegação e traição tão grande do seu próprio legado, desses homens e mulheres que lutaram e morreram para preservar seu modo de vida contra uma força aberta e hostil. Agora eles estão sendo recebidos e você sabe, por que não? Então, eu acho que sim, é uma questão de tempo. Então, onde está a esperança? Com licença. Então, onde está a esperança? Você diz que esperança é acordar e enxergar a realidade sobre o que falo e entender a história e a doutrina do Islã e do que se trata o Islã. O Islã é inequivocamente hostil. Por que isso é tão difícil das pessoas entenderem? Não se trata de você se sentir desconfortável e não querer dizer algo desagradável sobre imigrantes. Isso é sobre uma força hostil que acredita ser muito melhor do que a sua sociedade e decide entrar e tomar conta. A sua sociedade. E seus ancestrais lutaram para que isso não fosse uma realidade, lutaram para que essa não fosse a sua verdade. E você está permitindo que essas pessoas entrem, dominem e tomem conta porque você fica desconfortável em dizer algo que talvez possa soar racista do que você está falando? Isso é uma tomada hostil. Você está em guerra. A Europa está em guerra com uma tomada islâmica. Simples. E sabe, quem sabe disso? Eles sabem disso, eles declaram, eles dizem isso publicamente, vocês não dizem. A única esperança é acordar, ver as coisas como são e dizer: ok, é uma pena, não gosto de guerra, não quero viver isso, não é o ideal. Se eu não resolver isso agora, com o que meus filhos vão lidar? Isso é melhor? A resposta é não, não é, e você pode me agradecer depois. Não, não são seus filhos. Viver sob um califado ou sob a lei Sharia não é melhor. Basta olhar para as mulheres do Irã, olhar para as mulheres do Afeganistão, olhar para as famílias que foram destruídas em outros lugares, olhar para o que essa religião faz com você, quais são os planos deles, olhar para a história, ver como o seu povo lutou contra eles para detê-los, fez tudo ao seu alcance para garantir que pudessem proteger suas famílias, sua cultura e suas religiões. É uma tomada hostil, você está em guerra, mesmo que não goste disso. Então acorde e comece a agir como tal. Pare de se sentir desconfortável em chamar alguém de racista ou de se preocupar em ser vista como errada. Todo mundo ao seu redor sente o mesmo. Ninguém ao seu redor quer que isso seja o seu novo normal. A imigração pode te deixar desconfortável, mas é um fato e todas vocês sabem disso. Então, se todo mundo começar a conversar com Gael, algo pode mudar. É isso, simples assim. Eles chamam quem fala uma verdade simples de racista, intolerante e extremista de direita. Isso não é verdade. São elas que conseguem ver o que realmente está acontecendo e você sabe, isso também é verdade. Então vamos lá, vamos nos unir. Temos um país, um universo e uma sociedade para salvar, e o tempo está passando. Obrigada pela atenção.